Hoje, tomemos algum tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Água da Vida e a Mãe. Caríssimos, em que época do ano se registra o maior consumo de água? A resposta não é óbvia. Diz-se que a água é o mais essencial para o homem. Para mantermos a vida, não nos pode faltar água, mesmo que outras coisas nos faltem um pouco. Normalmente, quando ao nosso corpo faltam a 2% de água, sentimos uma sede extrema. Dizem que se a uma pessoa faltar cerca de 12% de água, a situação torna-se perigosa ao ponto de perder a vida. Isto porque 70% de todo o nosso corpo é composto por água. Só com esta informação, vemos como a água nos é preciosa, não é? Por outras palavras, não seria exagero dizer que a água é vida. Se esta é a nossa condição física, qual será a nossa condição espiritual? Não aprendemos que o que temos na Terra é uma figura e sombra das coisas celestiais? Então, se é assim no mundo físico, o que aconteceria se faltasse a água da vida no mundo espiritual? Considerando que 1 a 2% de desidratação no corpo causa sede extrema e 12% de perda de água pode levar à morte aos seres humanos, podemos ver que a falta de água espiritual também é inaceitável. Então, examinemos um a um os ensinamentos da Bíblia sobre quem a humanidade deve recorrer para receber a água da vida. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, o que? A água da vida. Aqui, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, podemos descobrir hoje um ensinamento muito importante. Surgem as figuras únicas e importantes que saciam a sede espiritual. A quem se referem as figuras? A Bíblia diz-nos especificamente que a humanidade deve vir ao Espírito e à noiva. Se vocês fossem viajantes num deserto, pelo caminho, poderiam ficar sem a água que levaram. Então, imaginem descobrir o lugar com água abundante o ano todo. O que devem fazer? Devem dirigir-se para lá. O mesmo se aplica às nossas almas. As nossas almas também devem procurar o lugar da água da vida. Os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia esclarecem-nos que a água da vida está no Espírito e na noiva, e por isso a humanidade deve vir a eles. Para obtermos a vida eterna, entrarmos no eterno reino dos céus, recebermos a eterna remissão de pecados e herdarmos o reino de Deus, temos de encontrar e ir ao lugar onde o Espírito e a noiva estão. Esta é a profecia e o ensinamento da Bíblia. Por isso, hoje, todos nós devemos conhecer o Espírito e a noiva. Através da verdade da Trindade, podemos confirmar que o Espírito Santo representa Deus Pai. Então, quem é a noiva do Espírito Santo? Está escrito, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Desta forma, está claramente declarado na Bíblia que apenas o Espírito e a noiva podem dar esta água da vida. Abramos Apocalipse capítulo 21
para ver quem é a noiva do Espírito, que a humanidade deve procurar. Vejamos Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei. Quem ele vai mostrar? A noiva, a esposa do Cordeiro. A quem se refere o Cordeiro? Refere-se à segunda vinda de Cristo. Mostrar-te a esposa do Cordeiro. E me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou, quem ele mostrou a João, a santa cidade Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O anjo disse: Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E o que mostrou ele? A santa cidade de Jerusalém, que descia do céu. Há uma relação muito importante entre a santa cidade de Jerusalém e a esposa do Cordeiro. Só ao conhecermos Jerusalém, podemos descobrir a esposa do Cordeiro. E só ao conhecermos a esposa, podemos todos ir ter com a noiva que diz: Receba a água da vida, certo? Então, vejamos em Gálatas capítulo 4, versículo 26, quem representa Jerusalém que desce do céu. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito: Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Quem é ela? Nossa mãe. De acordo com o versículo par em Gálatas capítulo 4, versículo 26, a Jerusalém de cima, isto é, do céu, é livre. E quem é ela? Finalmente, a Bíblia revela-nos que a esposa do Cordeiro é a nossa mãe. Por outras palavras, a cena bíblica, em que o Espírito e a noiva convidam a humanidade a receber a água da vida, é um ensino bíblico importante, que todos devem procurar o Espírito, nosso Pai Celestial, e a noiva, nossa Mãe Celestial, não é? Então, vamos examinar como a Bíblia profetiza sobre a noiva, que é a nossa Mãe Celestial, ao olharmos para alguns versículos. Vejamos Zacarias capítulo 14, versículo 6. Acontecerá, naquele dia, que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão de onde? De Jerusalém, águas vivas. Onde é que está a fonte da água da vida? É Jerusalém. A Jerusalém lá de cima é livre. E quem é ela? Em última análise, não podemos confirmar que a Mãe Celestial é a fonte da água da vida. Diz-se que se os nossos corpos não tiverem apenas 1 a 2% de água, sentimos muita sede. E uma perda de cerca de 12% de água pode levar à morte. Então, para receber tudo o que falta, toda a humanidade deve procurar Jerusalém, a fonte de águas vivas. Por outras palavras, uma vez que Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, o que devemos fazer em relação à nossa mãe? Temos de procurá-la. Isto significa que toda a humanidade deve vir à mãe. Vejamos novamente o versículo 8. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até ao mar ocidental, no verão e no inverno. A fonte e o manancial da água da vida é a Mãe Jerusalém. Por isso, toda a humanidade deve procurar a Mãe. Irmãos e irmãs, a água é mais preciosa do que o ouro ou não? A água já não é preciosa. Por que é que isso?
É porque a água está tão fácil e comumente disponível à nossa volta. No entanto, consideremos mudar o cenário para um deserto. Imaginem passar 1 ou 2 meses numa terra desolada, onde tudo é estéril e nem uma folha de erva consegue crescer. Qual seria a coisa mais preciosa? Seria a água. É porque, em tal lugar, o ouro não pode substituir a vida. O vasto conhecimento não pode substituir a vida. O grande poder não pode substituir a vida. E a riqueza imensa não pode substituir a vida. Quantas vezes nos deparamos e sentimos a atmosfera social dura e desolada ao vivermos neste mundo? Sempre que isso acontece, ansiamos por algo que sacie a sede espiritual, mas damos por nós perdidos, sem saber para onde nos voltarmos para o encontrar. A Bíblia guia-nos nesse caminho, para onde nos diz para virmos. Está escrito: venham ao Espírito e à noiva. Diz que todos os que têm sede, os que se sentem ressequidos e os que estão com o espírito quebrantado devem vir para encontrar a paz e descansar lá. O pai e a mãe fornecerão esse caminho. É por isso que Zacarias capítulo 14 profetiza que Jerusalém é a fonte de onde fluirá a água viva. Após um exame mais atento através dos versículos em par da Bíblia, essa Jerusalém é a esposa e noiva do Cordeiro. E a esposa do Cordeiro é a mesma noiva em Apocalipse capítulo 22 mencionada, como o Espírito e a noiva. Portanto, apenas Deus Espírito e Deus a noiva, ou seja, Deus Mãe, podem dar a dádiva gratuita da água da vida à humanidade. Esta é a conclusão da profecia crucial que a Bíblia nos ensina. Então, que impacto pode a água da vida que flui de Jerusalém, Deus Mãe, ter sobre toda a humanidade? Vamos confirmar no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Vejamos Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Diz que a faca do templo dava para o oriente. Ao estudar a verdade do santuário, o trono de Deus está no poente. Ao passar pelo santuário, o Santo dos Santos é sempre colocado no poente. Por isso, seria bom que tivessem isto em mente e o consultassem ao compreendermos Ezequiel capítulo 47. Porque a face da casa dava para o oriente, e o que vinham? As águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Vejamos a profecia no versículo 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Como bem sabem, o templo está dividido no santo lugar à frente e no santo dos santos atrás. Na Bíblia, está registado que a água que saía do templo, medida em trechos de 1000 covados, dava primeiro pelos tornozelos, medida mais 1000 covados, dava pelos joelhos, medida mais 1000 covados, dava pelos lombos.
Por fim, tornou-se um rio tão profundo que não se podia atravessar a pé. Este rio é descrito como o rio da água da vida, no seu versículo par em Apocalipse capítulo 22. Continuemos com a profecia da Bíblia no versículo 6. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão, como ficarão, saudáveis. Versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames, o que lhes acontecerá? Viverá, onde ocorre esta obra, por onde quer que passe este rio. O rio fluiu para um lugar antes estéril pela água salgada, e todos os seres vivos começaram a ganhar vida. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão-os do mar, o que lhes acontece. Tornarão saudáveis. E tudo, o que acontecerá a tudo, viverá por onde quer que passe este rio. A água que sai do santuário corre para o mar. O mar não representa os povos, multidões, nações e línguas em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Que impacto significativo tem na sociedade humana? Está escrito que o mundo, até agora morto, se transforma num mundo de vida. A influência vem da água da vida que flui do santuário. Está escrito que onde quer que passe a água, toda criatura vivente viverá em enxames. Vamos continuar com o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, por onde quer que passe este rio. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então, o que mais poderia ser esta água, senão a água da vida? Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até Eneglaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha, de remédio. A água que sai do santuário dá vida a tudo. Então, lembra-se do que a Bíblia disse sobre as palavras de Jesus em João capítulo 2? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Deus é simbolizado como o templo e o santuário. A água que daí flui salva toda a humanidade, simbolizada pelo mar. Então, revela-se que a fonte da água da vida é o templo de Jerusalém. O que sai de lá? Está escrito: a água da vida fluía do templo. Através da água da vida, a humanidade pode ser salva e santificada. Mas a Bíblia diz-nos que alguns, como charcos e pântanos, não aceitam a verdade de Deus.
Ao olharmos para estas cenas, compreendemos porque o Espírito e a noiva dizem vem, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Ao vivermos neste mundo, qual deserto desolado, temos de reconhecer que o Espírito e a noiva são quem mais necessitamos. Aqueles que sabem isto e conhecem o Espírito e a noiva podem sempre vir a eles. Contudo, como o mundo não o sabe, devemos sair e informá-los. Ao viver neste mundo, um vasto deserto, do que mais precisam? É ouro? É o poder? Ou será um vasto conhecimento? O que mais precisamos é da água da vida. Para obtermô-la, devemos ir ao Espírito e à noiva. São eles que devemos procurar. Só então, todos receberemos a vida eterna. Que sentido têm as riquezas, sem vida? E que significado tem o conhecimento, sem vida? Sem vida, nada neste mundo importa. Se há algo de que precisamos em primeiro lugar, é a vida. Por isso, como menciona Ezequiel capítulo 47, a água que sai do templo entra no mar, que representa a humanidade, como descrito em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, e traz restauração e renascimento a tudo o que toca. A Bíblia também nos diz que onde quer que a água chegue, tudo se tornará saudável. Então, de quem devemos informar rapidamente a humanidade? Não deveríamos dar a conhecer mais rapidamente a Mãe Jerusalém Celestial, a fonte da água da vida, a todo mundo? Claro, a Bíblia profetiza que haverá quem não creia, comparados a charcos e pântanos, mas é necessário informarmos a todos. Toda a humanidade deve poder vir ao Pai e à Mãe que proclamam. Que todos no mundo que têm sede venham, quem quiser venha, e receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22 não é o versículo par de Ezequiel capítulo 47. Vejamos o livro do Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então, mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Tal como está escrito em Ezequiel capítulo 47, a mesma coisa está registada aqui. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Em Apocalipse capítulo 22, de onde diz que fluía a água da vida? Flui do trono de Deus e do Cordeiro. A água da vida flui do trono de Deus. Então, quem é que o trono de Deus representa? Vejamos o capítulo 3 de Jeremias. Vejamos o versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém. Como chamarão a Jerusalém? De trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. Onde se reunirão? Em Jerusalém. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel. E virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. De quem é o trono que diz que é Jerusalém? O trono do Senhor, não é o trono de Deus? Assim, a mesma mensagem aparece em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, onde se diz que a água da vida fluía do trono de Deus.
Todos eles têm o mesmo significado. A Bíblia registra que os significados subjacentes para o trono de Deus, Jerusalém, a nossa mãe, a noiva e a esposa do Cordeiro, são todos iguais. Em última análise, não significa que, enquanto viver neste mundo desolado, semelhante a um deserto, a humanidade deve encontrar a Mãe Jerusalém Celestial para obter a verdadeira vida. Não só devemos encontrar a Mãe Jerusalém Celestial, mas o que mais devemos fazer com a água da vida que ela nos concede? Temos de recebê-la. Todos devemos ser os que a recebem de graça, em abundância e sem limite. Então, o que acontecerá aos que recebem a água da vida? Isto é explicado a partir do capítulo 22, versículo 1. Passemos a Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinar significa tornar-se rei, não é? A Bíblia diz, reinarão. Há muitos reis no reino dos céus. Não é por isso que Deus é referido como o Rei dos Reis. Aqueles que receberam a Mãe Jerusalém Celestial e nela têm fé, serão estabelecidos para reinar como reis no céu pelos séculos dos séculos. Os versículos 1 a 5 do Apocalipse capítulo 22 estão todos ligados. Todos os dias, vocês e eu encontramos inúmeras pessoas no mundo que ainda não têm fé no Pai Celestial e na Mãe Celestial. Para os que encontramos todos os dias, o mais importante é gloriarmos-nos deste Deus. Temos de pregar sobre Deus e dá-los a conhecer. Não hesitem em pregar a ninguém. Devemos dizer com confiança, visto que Deus Pai e Deus Mãe habitam em Sião, venham e recebam a bênção da vida eterna no reino dos céus, pela qual tanto esperaram. Alexandre o Grande, como bem sabem, é famoso por ter ganho quase todas as batalhas que travou. Em todas as batalhas, o exército de Alexandre foi quase sempre vitorioso, como a história o registra. Contudo, há um caso notável em que sofreu uma enorme perda de tropas. Quando Alexandre o Grande atravessou o deserto da Gedrósia, perdeu ali 2/3 das tropas. Esta perda não se deveu a uma batalha. Sabem o que a causou? 2/3 deles morreram por falta de água. O terço restante também estava quase a morrer. Contudo, as célebres palavras de Alexandre o Grande: partilharei o meu destino convosco até ao fim, deram força aos soldados. No fim, mal escaparam à morte e saíram do deserto da Gedrósia. A razão para isto era a falta de água. Não foi por encontrarem inimigos com armas formidáveis ou monstros temíveis, mas o simples facto de estarem num ambiente sem água que os levou à morte. Peço que os filhos de Sião conduzam a humanidade à fonte da água da vida desta época, a Mãe Celestial, que tem a água da vida eterna, ao divulgarem esta verdade, para que também eles possam receber vida eterna, bênçãos e salvação. Proclamemos a Mãe Celestial e anunciemo-la a todos.
Devemos também ensiná-los sobre ela. Não é esse o nosso dever? É por isso que Isaías capítulo 62 profetiza que não nos devemos calar, mas sim pregar e proclamar a glória de Jerusalém a todos os povos. Esperando que vocês e eu nos juntemos a esta obra e recebamos a glória que brilha como as estrelas no céu, para todo sempre, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.